Está para trás, mas apesar da vez, mesmo aqui depois vamos lá, já nos aqui logo de sair até a transição rápida, no contra-ataque, para o teatro, mas a sentir aqui dificuldade em impor o seu habitual e digamos, estilo favorito, que é dominar e controlar o jogo, não está a conseguir, porque pela frente tem tido uma equipa muito combativa, uma equipa capaz, que tem discutido o jogo, e enfim, o Fujães vai vencendo por 1-0, mas já poderia ter ampliado, mas o Sampaio de Arcos também já teve situações onde poderia ter marcado. Portanto, um jogo que nesta altura tenha um golo,
mas poderia ter 2 ou 3, porque ambas as equipas já tiveram possibilidades de fazer mais golos. Carlos, depois de 3 jogos sem conseguir a vitória, onde a equipa ainda no domingo passado fez, na minha opinião, um grande jogo e perdeu curiosamente 3-1 em Santa Eulália, e hoje o Forjães volta aqui, consegue os 3 pontos, que era o mais importante. Penso que fez um jogo bastante conseguido, numa primeira parte, na minha opinião, mais equilibrada, mas penso que na segunda parte o Forjães acabou por conseguir, digamos, fechar bem os caminhos da sua baliza, acabou por já um pouco, talvez um pouco mais tarde, fazer o 2-0, certamente queria mais cedo, poderia ter marcado mais golos. Que leitura fazes a este jogo? Foi um jogo difícil, contra uma equipa que nos criou dificuldades, principalmente na primeira parte de construção deles, onde nós estávamos a sentir algumas dificuldades, principalmente na primeira parte, mas depois alterámos um posicionamento nosso e penso que na segunda parte já fomos mais eficazes a combater essa primeira fase de construção deles. No geral, foi um bom jogo da nossa equipa, foi um Forjães muito sólido, Forjães que fez um golo em cada parte, mas podia ter feito mais, construiu oportunidades para fazer mais golos. De qualquer maneira, penso que também seria um resultado muito pesado para a equipa adversária, que se bateu bem. Tivemos sempre, penso eu, sempre dentro do jogo, tivemos sempre muito comprometidos com aquilo que era o jogo. Acho que trabalhámos muito, um trabalho bem meritório, e penso que a vitória nos assenta bem.
Gostei de ver ali, embora nem sempre a equipa fez isso bem, aquela pressão ali logo em cima nas saídas de bola, e é verdade que quer na primeira parte, quer na segunda, pelo menos numa situação criámos muito perigo, sobretudo na segunda podíamos ter feito ali um golo. Já é uma situação assim um bocado de algum risco também da tua parte, porque és tu que mandas a equipa a fazer isso, mas de facto qual é o objetivo para quem está de fora a ver perceber porque é que tu queres que a equipa faça isso? Sim, isso é trabalhado, isso é trabalhado durante a semana, e depois a nossa estratégia do jogo muitas vezes varia de adversário para adversário, dependendo das qualidades de cada adversário. Agora, nós fazemos isso e fizemos isso contra este adversário, porque um adversário tem uma primeira fase de construção muito boa, e nós queríamos retirar isso, e depois nós também entendemos que ao recuperar a bola, uma coisa é recuperar a bola a 20 ou 30 metros da baliza do adversário, outra coisa é recuperar a 60 ou 80. Recuperares a 20 ou 30 metros numa recuperação de bola, a qualquer altura podes fazer um gol. E nós foi isso que procurámos, provocar esse erro no adversário. Conseguimos algumas vezes, não conseguimos finalizar dessas vezes que o fizemos, mas penso que nem sempre o conseguimos, mas sempre que conseguimos foi excelente o trabalho da parte dos atletas de Forjães. O Pauleta, que se lesionou, achas, e isto nos adeptos às vezes aquela, falta o Pauleta, achas que foi decisivo para o Forjães não ter conseguido vencer os três jogos anteriores? Não. O Pauleta é um jogador importante para nós, como é o Didi, como é o Diniz, que neste momento estão de fora, o André Patrão. Nós aconteceu-nos algumas coisas que não devia ter acontecido, esse tipo de lesões que nos aconteceu. São lesões que acontecem, raramente acontece, e nós tivemos esse tipo de lesões. Claro que com o Pauleta, com o Didi, com o Diniz, com o André, temos muitas mais soluções. Neste momento não temos tantas soluções como aquelas que gostaríamos de ter. E todas são importantes. O Pauleta era um jogador que tinha feito um arranque de campeonato muito bom, onde nos tinha dado muito. A perda dele sentimos, claro que sentimos a perda do Pauleta, mas quem está a substituir está a tentar fazer igual ou melhor que aquilo que ele tinha feito, características diferentes. Gostávamos de os ter, mas não os temos, é verdade. Todos acho que ficamos uma equipa mais forte, neste momento não estamos, mas aqueles que estão a trabalhar muito para conseguir a gente fazer um bom trabalho, porque a gente realmente não ganhamos, tínhamos empatado 2 jogos e perdido 1. Nós temos uma derrota em 8 jogos, mas os jogos que não conseguimos ganhar, curiosamente, foi dos jogos do Forjães que cria uma imensidão de oportunidades, e quem cria as oportunidades que nós criamos tem que estar muito esperançoso em relação ao futuro, porque é uma equipa que realmente tem uma dinâmica muito boa de jogo, é uma equipa que procura sempre ganhar. Agora, pode ser que a recuperação dele seja mais rápida do que aquilo que a gente está a contar. Era bom para todos nós. Enquanto isso não acontecer, vamos trabalhando muito com os que temos. Começo por então dizer que foi um jogo também certamente intenso. Uma primeira parte pareceu-me bastante repartida, com o Forjães a marcar, e poderia ter marcado se calhar mais um outro golo, mas com a sua equipa também ali a ter algumas situações. Penso na segunda parte o Forjães acabou por conseguir fechar um bocadinho mais ali o jogo, e vocês tentaram, mas pronto, não sei que leitura faz ou que lhe apraz fazer deste jogo. Qual é a sua opinião em relação ao jogo? É justa completamente a vitória do Forjães. Portanto, o jogo de futebol resume-se praticamente ao aproveitar os erros dos adversários. Portanto, nesse aspecto, o Forjães aproveitou muito melhor os nossos erros que aquilo que nós aproveitamos. Numa fase inicial entramos mal, depois conseguimos compor o nosso jogo ofensivo e no meio campo. A partir daí tornámos o jogo mais equilibrado, mas sem nunca conseguir grandes oportunidades de golo. Resta-me dizer que, e olhando mais para o interior do Sampaio de Arcos, resta-me dizer que hoje foi um jogo muito mal conseguido da nossa parte, do qual eu assumo todas as responsabilidades. Hoje foi um Sampaio de Arcos que a todos muitos aspectos do jogo foi sempre equilibrado em relação ao Forjães, mas mesmo assim não foi o Sampaio de Arcos que nos está habituado. Portanto, eu assumo a responsabilidade do Sampaio de Arcos hoje ter perdido, assumo a responsabilidade do Sampaio de Arcos ter feito um jogo aquém das expectativas e dos últimos jogos. Temos que olhar um pouco para dentro e ver o que é que correu mal e
e olhar para um futuro de que temos que melhorar, temos que continuar na sonda que tínhamos vindo a estar e, portanto, hoje foi um jogo muito mau da nossa parte, embora o Forjães também tem mérito, sim, claro, tem uma boa equipa, é bem orientada pelo Carlos Viana, portanto, resta-nos agora olhar um bocado para dentro, descansar e ter uma semana de trabalho, porque para a semana temos jogo, recebemos o Cabreiros e temos que repor tudo aquilo que hoje falhou. Mas no balanço que faz destes primeiros 8 jogos, considera que a sua equipa está a fazer um campeonato positivo, bastante positivo. Sim, está, sem sombra de dúvida. Olhando ao que tivemos que remodelar de todo o plantel do ano passado para este ano, portanto, é uma equipa praticamente nova, é uma equipa que, mesmo sendo nova, já apresenta em muitos momentos do jogo um equilíbrio bastante bom, portanto, temos-nos batido com todos os adversários. Às vezes é notório essa mesma imaturidade de uma equipa nova, o que é normal, e por isso muitas das vezes perdemos jogos, perdemos pontos, mas acima de tudo também devido a essa irreverência muitas das vezes também ganhamos jogos. Portanto, sim. Portanto, há o lado bom de ter uma equipa nova, muito nova a nível de idade e de irreverência, que às vezes tanto funciona para o mau como para o bom. Só uma última questão, pronto, até porque a gente não tem muitas vezes a oportunidade de conversar, como é evidente, mas este campeonato para o Nacional, que lhe parece cada vez, na minha opinião, que acompanho há anos, mas é a minha, cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, ou não partilha dessa opinião? Não, claro que sim, aliás, os resultados por si falam. Eu já desde o início que tenho a opinião de que hoje as equipas podem ganhar por 2-0, como a seguir, devido a tal competitividade, perder por 1-0 ou perder por 2-0. Portanto, os jogos são completamente diferentes, as equipas, todas elas muito competitivas, em que o aproveitamento desses mesmos erros, o qual hoje nós perdemos, tanto pode somar como pode tirar pontos. Portanto, pronto, agradeço então aqui e desejo muitas felicidades para o Sampaio de Arcos, e foram então aqui as palavras de ambos os técnicos, num jogo então que o Forjães venceu por 2-0, conforme tive a oportunidade de dizer, foi aqui também partilhada um bocadinho essa opinião, Carlos Viana a reconhecer que deu trabalho, mas foi justa esta vitória, e também quando assim é, quando o próprio adversário reconhece que o Forjães foi um justo vencedor, embora certamente achando que a sua equipa podia fazer melhor, é normal no futebol, mas penso que da parte do trio de arbitragem também assistimos a um jogo bem conduzido, uma outra pequena falha, mas globalmente acho que estiveram bem, não houve casos e isto, pronto, é futebol. O Forjães regressa então à 8ª jornada, regressa às vitórias, 2-0 perante o Sampaio de Arcos, digamos que, e para terminar, penso que depois de uma primeira parte mais equilibrada, o Forjães fez uma segunda parte mais forte e foi um digno e justo vencedor. Pronto, voltaremos numa próxima oportunidade.